Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Matias Rojas, que foi oferecido, para o Atlético Mineiro e no caso tem especulações dele no Cruzeiro e no Vasco. O que o rival do Cruzeiro disse, a respeito do atleta, que lembrando, está já na reta final de contrato e, por exemplo, poderia chegar de graça no meio da temporada. Temos algumas atualizações sobre o jogador paraguaio que joga lá no Racing, atualizações também do volante /meia, o Guimeira aí do Cruzeiro, que no caso já começa a valer um novo contrato dele com a Raposa, com uma multa rescisória bem alta, o Cruzeiro já se protegendo de uma eventual saída, como foi do caso envolvendo o Vitor Roque, além também de uma situação envolvendo o Pedro Rocha, que será que teria uma possibilidade do jogador voltar? Como que ele está, no caso, atualmente, onde que ele está jogando, que eu quero comentar um pouco mais com vocês, que só para ressaltar, aquele contrato gigante que ele tinha com o Spartak Moscou acabou se encerrando no ano passado. Só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui, de 37 mil inscritos e 300, que já está bem próxima. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Cerrado Bet, caso de apostas esportivas, nova patrocinadora aqui do canal, que já começa com um ótimo bônus para você apostar no clássico do Cruzeiro amanhã, diante o América, que no caso eu quero destacar aqui para vocês, você tem até 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$50. Para você fazer isso, eu vou deixar o link aqui no WhatsApp para você chamar um gerente e ativar, no caso, esse bônus, tá? Vou deixar também o link do site dele, super simples, de olhar os jogos, de fazer suas apostas, que está recheado de partidas nesse final de semana. E, por exemplo, para você concorrer aí, a ter esse 100% de bônus no seu primeiro depósito, só seguir essas regras lá na Cerrado Bet, que é, por exemplo, assim, ser, por exemplo, uma aposta dupla. Então, tem esse jogo do Cruzeiro amanhã contra o América Mineiro e várias outras partidas que eu achei interessantes para você apostar lá na Cerrado Bet. Como, por exemplo, tem esse jogo aí, no caso pelo Mundial de Clubes, entre o Wydad Casablanca contra o Al Hilal. O Al Hilal bem favorito nesse jogo, tem uma opção aí para você apostar nesse duelo. E no do Cruzeiro tem, por exemplo, o Grêmio jogando dentro de casa contra o Aimoré, partida pelo Gauchão, nesse sábado, no caso às 4h30. Então tem esse jogo aí no mesmo horário, de América e Cruzeiro, que começa às 4h30 no estádio em Brasília. Então para você apostar na Cerrado Bet, o link aqui está embaixo na descrição, chama lá o gerente que vai estar disponível para vocês ativar esse bônus e depois entra lá no site com o seu 100% de bônus em até R$50, beleza? Bom, quero começar falando com vocês sobre o meia, o Guimeira, no caso de apenas 18 anos de idade, que o Globoesporte.com trouxe algumas atualizações envolvendo o jogador, inclusive aquela questão do seu contrato, que vai ser renovado. No caso, ele tem vínculo, com extensão até 2026 e tem uma opção ainda de prorrogar até 2028. Então, o Cruzeiro bem tranquilo em relação ao contrato do jogador, com essa extensão para mais 3 anos, no mínimo de duração. A multa internacional também foi ampliada, que agora é cerca de 60 milhões de euros, próximo da casa dos 330 milhões de reais. E assim, no caso, não foi divulgado pelo Globo Esporte a multa nacional, que a maioria das vezes é baseada em quanto o jogador recebe, mas com certeza deve ter um salário bem alto para não ficar um valor baixo também. Mas eu tenho certeza que o Globo Esporte poderia, por exemplo, já sabe o valor, mas o Cruzeiro deve evitar de ficar divulgando, até porque você sabendo quanto que é, chama muita atenção, vamos supor. Vamos chutar aí um valor que eu só estou chutando, tá? Não é esse valor. Mas vamos supor, 25 milhões de reais, 30 milhões de reais. Aí fica igual o Vitor Roque, todo mundo sabendo que a multa dele era baixa, mas baixa quanto? Aí ainda mais o time já sabendo o valor, o cara começa a se destacar, é um negócio que pode complicar para o Cruzeiro. Então, espero que tenha um salário ali, um valor considerável, para não ficar uma multa pelo menos uns 50, 60 milhões de reais, porque senão acaba tendo um risco de sofrer o mesmo que foi na temporada passada com o Vitor Roque, que o Ronaldo, pelo visto, não deve, a gestão do Cruzeiro querer correr um risco parecido, no caso envolvendo o Guimeira, que chegou no caso ao Cruzeiro e teve uma prorrogação já em junho do ano passado para ter esse acerto, para essa extensão de vínculo começando em 2023. Já está sendo observado pela comissão técnica do Paulo Pezzolano e foi um dos destaques do Cruzeiro na Copa São Paulo, onde fez 6 partidas, 1 gol e 3 assistências. Muito bom jogador mesmo. Na temporada passada ele começa jogando pelo time sub-17, porque ele tinha 17 anos, fez 24 partidas, 7 gols. Mas ele é aproveitado na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro sub-20, onde ele fez no total 16 partidas, 1 gol e outras
4 assistências, esse gol aí contra o Fluminense, que foi importantíssimo, né, para o Cruzeiro conseguir a classificação na Copa do Brasil. Então, no caso, o Guimeira realmente demonstrando, né, um ótimo futebol aí pelo Cruzeiro e já tendo essa multa rescisória bem considerável para não ter um risco dele acabar deixando o Cruzeiro de graça, né. Ele que chega à Toca da Raposa na temporada ali de 2018, que ele começa a jogar pela equipe sub-15 e sub-13, até chegar nas bases um pouco mais importantes, né, sub-17, sub-20, que começou a ganhar destaque a partir de 2021. Então, é um jogador que tem um potencial gigante, um empresário dele também bem forte aí no mundo internacional. Não ficaria surpreso se em breve a começar a aparecer algumas propostas de alguns times interessados no Guimeira, que só uma curiosidade que o Globo Esporte trouxe, o Guimeira, ele é cunhado do atacante Stênio, né? No caso, o Stênio hoje do Cruzeiro e tudo mais, que está na seleção brasileira. O atacante cruzeirense namora com a irmã do Guilherme Meira, né? Então, realmente é uma curiosidade a mais nesse mundo do futebol. Jogador que tem muito potencial. Vejo que ele merece, sem chances, ter uma característica muito parecida com o estilo de jogo do Paulo Pezzolano, e tem essa questão também dele ser bem novo, né? Apenas 18 anos de idade. E você já viu um jogo dele? Acho que merece espaço na equipe principal? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Matias Rojas, que no caso é um meia paraguaio de 26 anos de idade, que no caso temos algumas atualizações, tá? Primeiramente sobre o Cruzeiro, o Atlético e o Vasco, que eram os times interessados, e o Atlético já saiu, né, do interesse no jogador. Só lembrando que ele tem contrato com o Racing até junho de 2023, ou seja, já pode assinar um pré-contrato no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? A partir da virada do ano ele já pode assinar com qualquer outra equipe, e pelo que parece os seus representantes têm tentado colocar ele no futebol brasileiro, né? O Racing não tem muito interesse nessa saída dele, porque não receberia absolutamente nada pelo meio-campista que tem aí 26 anos de idade. Até teve alguma atualização lá do blog da Raposa, onde ele conversou, né, com o presidente do Racing, lá da Argentina, e ele disse que, no caso, o presidente recebeu que não é verdade, né? Que nenhum dos 3 clubes que eu citei anteriormente fez proposta para o camisa 10 da equipe argentina, então nem o Cruzeiro, nem o Atlético, nem o Vasco, de acordo com o presidente, havia procurado. É claro que ele não iria falar isso, porque, igual eu falei, se fosse uma negociação, seria bom para o presidente falar, nossa, todo mundo procurou, hein, para virar um leilão. Mas como ele não vai render nada pro Racing, o melhor é falar que ninguém procurou mesmo, deixar essa história meio que esquecida. Não dá para confiar realmente no que o presidente, empresário, assim, vai querer realmente divulgar. Eles falam o que eles querem, né? E tá certo também, porque o jogador que 27 anos de idade, tá corrigindo aqui para vocês, pode atuar tanto como meio ofensivo quanto um ponta esquerda e tem sido um dos destaques. De acordo com o Nicola, ele foi oferecido para representantes do Atlético Mineiro que não tem interesse na contratação dele, tá? Então o Atlético meio que descartou a chegada do jogador, que não tem números absurdos, mas tem sido constante nos últimos anos. Temporada de 2022 ele fez 35 jogos, 7 gols e 5 assistências. Temporada de 2021, 45 partidas, 5 gols e 5 passes. E 2020, que é quando o paraguaio chega no Racing, 28 jogos, 5 gols e 3 assistências. Então esses últimos 3 anos dele, tem 2 anos e meio, né, basicamente, muito em alta no futebol sul-americano, e eu acho que poderia ser sim uma boa opção. Vamos ver se o Vasco não vai ter interesse, porque o Vasco é muito mais disposto, né, a gastar do que o Cruzeiro, ainda mais nessa atual janela, então eu vejo que ficaria um pouco complicado, mas eu aceitaria, viu, o jogador no Cruzeiro, se não tivesse um salário gigantesco, chegaria, sei lá, o teto da Raposa, 250, 300 mil, eu particularmente aceitaria sim o Matias, e quero saber se você concorda comigo e discorda, deixa o espaço aqui dos comentários, né, para vocês opinar sobre esse caso. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Pedro Rocha. Onde será que está jogando o jogador que não deixou, né, saudade na torcida do Cruzeiro? Enfim, um jogador que já está com 28 anos de idade, atua aí como um ponta esquerda e que está no Fortaleza desde a temporada passada, onde chega no final do ano, né? E tem acumulado bons números até aqui. Temporada passada, só na reta final da Série A, 13 partidas, 3 gols e 4 assistências, e em 2021 já tem 6 jogos e 1 gol marcado, além de uma assistência também. Atleta que surge muito bem no Grêmio, fez no total 2015 a 2017 pela equipe gaúcha, mais de 150 partidas, 35 gols, até ser negociado com o Spartak Moscou, um valor superior aos 30 milhões de reais na época, né? Não conseguiu jogar na Rússia e foi emprestado para o Cruzeiro naquele ano de 2019, que assim como toda a equipe, ele começa muito bem e cai demais de rendimento, né? O Pedro Rocha ele não foi tão classificado assim porque
A torcida meio que gostou por conta do desempenho dele nos clássicos contra o Atlético, mas não deixa saudades, né? Principalmente por conta daquele ano de 2019 em si, que acaba englobando sim o caso do Pedro Rocha, que tinha um dos maiores salários do elenco naquele ano, né? Ele fez 33 jogos no total, mas apenas 4 gols e 3 assistências. Tudo bem que ele era um ponta esquerda, mas não conseguiu ter um desempenho muito acima da média. 2020 ele vai para o Flamengo, não consegue jogar, 11 jogos, 1 gol e 1 assistência apenas. Aí ele passa 2021 até o meio de 2022, emprestado ao Atlético Paranaense e foi bem. 45 partidas, 8 gols e 8 assistências. A questão é que o Spartak estava pedindo um valor de mais de 25 milhões na época para o Atlético comprar. Não comprou e acabou encerrando o contrato dele e ele foi para o Fortaleza, onde tem contrato até dezembro de 2023. Aquela coisa, eu aceitaria no Cruzeiro? Olha, sinceramente sim, ainda mais se fosse, por exemplo, o Pedro Rocha é um reserva. Eu acho que, nossa, excelente. Mas a questão é que ele teria um salário bem alto, né? Aí eu não acho que faz muito sentido você trazer um jogador com o intuito que não seria titular do elenco. Se fosse para chegar e ser uma peça fundamental, aí seria outra história, mas nesse momento eu acho bem complicado, quem sabe ir pro ano que vem, porque quando teoricamente encerraria, né, o contrato dele com Fortaleza, de acordo com o Transfer Market, vai até dezembro de 2023. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, se você aceitaria essa volta do jogador e essa análise sobre 2019 do ponta esquerda, né, que, nossa, começa muito bem o Pedro Rocha, muito bem mesmo, gostava bastante do futebol do jogador e acaba caindo demais, assim como todo clube, sendo rebaixado lá para 2020, para a Série B. Deixa aqui a sua opinião no espaço nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para ajudar nós a chegar a essa marca aqui, ó, de 37 mil inscritos e 300. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Tá aqui também outras sugestões na tela para vocês assistir os conteúdos aqui do canal e o link embaixo na descrição da Cerrado Bet para você começar, né, a fazer suas apostas. O link do site e do WhatsApp deles tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!